Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente tinha criado na página nossa de teste dos usuários, né? Tínhamos criado de ele blindar os controles, que ficou bem legal. Bem facinho, né? Uma aplicação ficou bem facinha. Eu vou dar um debug na teste, só para a gente se lembrar de como ficou. E eu clicava aqui, ó, ele blindava, voltava, bat, banner. Eu poderia também já carregar a imagem dele, né? Vamos fazer isso também. E vamos fazer o seguinte. Vamos carregar a imagem dele. Quando ele clicar. Vamos também fazer para abrir num pop-up. Então vamos converter este carinha aqui num componente, tá? Vamos fazer ele virar um componente, porque aí eu posso colocar ele aqui ou num pop-up. Vocês usam do jeito que vocês quiserem, perfeito? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho os nossos controles aqui, os nossos admin views, usuários, lista usuários. Eu vou criar aqui um controlinho, que ele é o detalhe usuário. Ele tem que ser baseado, esse componente. Eu acho que ele é um title, né? Deixa eu ver como que ele é ele. E ele é baseado num painel. No painel, perfeito, tá. Vamos lá em usuários, new componente. Baseado num painel, com layout na vertical. E eu vou chamar ele aqui de detalhe usuário. Perfeito? E vamos criar esse carinha, detalhe usuário. E vamos ver o tamanho que ele está na outra. E a gente copia e cola para cá. Vamos lá na nossa lista usuário e eu vou pegar esse cara aqui e vou copiar todo ele aqui, ó, até o final do painel e vou aqui no painel. Ele tem um layout aqui na vertical. Vai dar problema, eu copio isso daqui, tiro isso e jogo aqui em cima, tá? Eu vou ter então aqui a nossa dimensão de como que ele é, tá? Eu vou pôr o alinhamento aqui na horizontal para o botão ficar correto. Eu poderia vir aqui, ó, ele está em layout, layout, horizontal, alinhamento, no centro, para o botão ficar correto, tá? Legal. Poderia pôr um padding também. Vamos pôr um padding aqui, button, para o botão subir mais um pouco. Acho que ele deve estar alinhado embaixo, tá? Vamos deixar assim, detalhe usuários, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, então, né? Eu já tenho esse cara aqui, vou selecionar na nossa usuários o painel que ele está. Perfeito, vou tirar ele. E vou clicar com o botão aqui e vou chamar o detalhe, e ele já está aqui, detalhe usuários. Vou colocar um ID nele, tá? Detalhe usuário, com minúscula no começo. Vou fechar ele aqui. Vai dar erro. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai falar que não achou a propriedade. Vai achar, porque eu vou pegar aqui o detalhe usuário, que está dentro dele, e vou pôr ponto, certo? Ponto, o que está dentro. E aí ele já vai achar. É assim que a gente acessa as propriedades dos outros objetos, perfeito? Para quem não está começando agora o curso, ponto, aí a gente acessa as propriedades. E eu jogo para dentro esse cara, tá? Bem legal. E aqui a gente resolve o nosso problema. Vamos testar então no teste.
e ele está jogando para dentro. Mas agora eu quero que abra um pop-up, não quero que ele fique assim. Vamos fazer o seguinte, então. Para abrir um pop-up, a gente vai remover esse detalhe dos usuários daqui, ó. Certo? Perfeito. E existe, ó lá, ele já deu este pau. E vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada detalhe usuário. 2 pontos do tipo detalhe usuário. E vou dar um new detalhe usuário. Perfeito? Tá. Carrego ele com os parâmetros que eu preciso. Certo? E agora eu vou adicionar ele a um pop-up. Como que funciona o pop-up? O pop-up funciona igual ao do Flash 2, do Flash 3. É facinho, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu pego e crio aqui, ó, detalhe usuários, e vou fazer assim, um new pop-up, é um pop-up, new pop-up manager, um pop-up manager, isto, perfeito, eu importo o pop-up manager, e é simples, ó, é de pop-up, que é o detalhe usuários, this é a aplicação, e se é modal ou não, eu falo que é modal, que é true. Modal quer dizer que eu posso, quando ele clica, ele desabilita a tela atrás. É só isso, velho. Quer ver como fica? E depois eu tenho que... Vamos testar assim. Vamos testar assim. E vamos ver se está abrindo o nosso pop-up. Facinho, cara. Bem facinho. Cliquei aqui. Opa. Certamente, se eu for criar um pop-up, dá um pequeno problema. O tempo dele criar o pop-up, ele não conseguiu criar o objeto de input. Vamos resolver isso da seguinte forma. Eu crio variáveis bindable. Como? Eu vou fazer assim. Eu abro um script e vou criar uma variável. Essa variável é o que vai do tipo bindable. Bindable quer dizer que ela recebe o valor e atualiza diretamente no componente. Pública, porque ela tem que ser pública, var, e eu vou colocar aqui nome, que é igual a string, dos parâmetros que eu quero que receba. E depois eu jogo no objeto, no componente que recebe esse valor, ó. Nome, e-mail, senha e imagem. Image. E aí é simples, cara. Eu pego o objeto, seleciono ele, ó, e faço o seguinte. Abro e fecho e jogo o valor, ó, nome da variável. E-mail, a variável de e-mail. E senha, a variável de senha. E vamos jogar, depois a gente vai colocar a imagem já no próximo passo. Perfeito? Então eu já vou bindar esses caras com esses valores. Então como? Simplesmente eu faço aqui, ó. Não detalhes usuário, porque o componente não se criou, mas sim ponto nome. Olha lá, ele já pegou. Que belezinha? Ponto e-mail, e agora ele vai funcionar. Ponto senha, porque ele está criando, está bindando a variável e vai carregar o nosso pop-up. Aí a gente vai abrir o nosso pop-up. Vamos ver como vai acontecer. Cliquei. Olha lá, está aberto o nosso pop-up. Perfeito? Ele está lá. Agora temos que depois criar um botãozinho de fechar. Certo? A gente criou esse botão de fechar, jogamos num pop-up, tá? Como ele está com um pop-up, certamente a gente vai precisar ter um botão de fechar. Eu vou fazer o seguinte, no detalhe usuários,
Aqui, ó, ele não está aqui, é um pane. Ctrl bar ele vai fazer aqui embaixo. Eu jogaria para dentro do Ctrl bar, certo? Perfeito, aqui ficou melhor assim, ó, um Ctrl bar. E a gente vai ter que jogar nesse painel um botão de fechar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos converter ele para um tile. Vamos fazer uma tile window. Acabou. É igualzinho e aparece o botão. Perfeito. Ele é um tile window e vai estar aqui com o botãozinho, ó, melhor. Botão close. Eu vou fazer o seguinte, vou gerar o evento de close e vou disparar ele. Ó, dispar event. Só para mim jogar para a aplicação. Falando, ó, quando clicar, dispara o evento para ele. Para mim poder fechar o pop-up. Tá, e vamos clicar então em teste. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso pop-up. Ele vai estar aqui. Cliquei aqui, ele abriu o nosso pop-up. Ó que legalzinho. E eu não tenho como fechar ele. Perfeito? Porque eu tenho que dar um pop-up manager fechar o nosso objeto. Vamos fazer o seguinte. Ele está mandando fechar o detalhes, ele vai dar problema para mim lá. Então eu vou tirar esse evento daqui, vamos testar novamente. Perfeito. E eu vou falar parent document. Abro aqui está ele. Perfeito. E ele não está fechando. Legal. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um parent document. Mas se eu jogar no outro? No outro, a gente tira o botão de close. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma propriedade. Button btn close. Vou colocar uma bolha para falar se ele tem que ser mostrado ou não. Perfeito? Close button. Certo? Não. Eu tenho que tirar aqui. Ele vai clicar aqui e vai dar. Eu falo aqui, ó. Faço um if se for igual a verdadeiro, ele fecha. Se não, ele não faz nada. Que está na outra aplicação, perfeito? Eu vou falar que close button aqui nele, no pop-up, é igual a true. Para ele aparecer, funcionar. Depois a gente igual a true. Tá? Legal. Opa. Não, btn button. Isto. btn button. btn button, ele vai aparecer. Se não, ele tira a visibilidade. Tá. Vamos testar e vamos ver como esse cara ficou. Precisamos remover o pop-up, perfeito? Vamos remover o pop-up já. Quando ele clicar em fechar, se for igual a true, eu vou fazer assim, parent document. De quem que ele é documento? Parente de qual documento? Ponto. Não, eu vou fazer melhor. Eu estou chamando no parent document aqui. Então eu vou ter que remover. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma public function, vou fazer close e vou fechar esse cara e vou pegar o pop-up manager e vou dar um remove pop-up, que é o nosso detalhe usuário. Só que eu vou ter que jogar ele para cima porque ele não está instanciado. Eu jogo ele aqui com uma private. Tá legal. E eu deixo aquele como privada e deixo ele aqui instanciado. Aí eu posso remover ele.
Perfeito. E aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Parent document, de quem ele é o documento, close. Certamente ele vai ter que fechar. Vamos testar? Vamos lá. E a gente vai testar agora o nosso pop-up. Abrir o pop-up. Opa, ele não achou. Eu vou ver qual que é o documento que ele está chamando. Na teste não há a aplicação. Perfeito. Então vou fazer o seguinte. Se ele está chamando a parent document a teste, entendi. Então nós vamos fazer melhor. Para a gente ter um controle melhor do pop-up, e ele está aqui, close, eu vou adicionar, eu vou fazer o seguinte, mais fácil. Eu vou criar uma function aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma function aqui chamada close e vou fazer o seguinte. Ele vai dar o close. Eu vou criar uma function chamada close, certo? E ele executa aqui a minha close. Olha que belezinha, eu falo para ele, quando eu clicar, executar a minha close, ele vai vir para mim e vai fechar. É o mais fácil que tem. Perfeito. E aqui ele vai fechar o pop-up. Eu faço o seguinte. Close. Executo a função. Vamos testar? Eu tive que criar uma função que chamava outra. Isso dá para a gente fazer. Funciona bem. Olha lá. Olha que belezinha. Legal, né? Então, qual que foi a opção? Tive que criar uma função de close. Vamos lá, vamos retomar. Olha que bem melhor assim. Criei uma função de close, fechando o pop-up do componente. E, no detalhes, eu criei uma variável com a função. E falei, ó, executa tal função. Aí ele vem para cá e executa esta função. Chamei ela aqui, que ela está aqui. Entenderam o processo? E a gente removeu o nosso pop-up. Legal, né? Eu acho que a gente tem que... Acho que aqui no Add Pop-up, eu posso colocar Center Pop-up. E ele vai colocar no centro. Certo? Opa, Center Pop-up. Ele só tem o nosso... Vamos testar novamente, para ver se ele vai para o centro. E fica bem legal esses pop-ups, tá? É bom para você usar nas aplicações. Ó. Opa, ele não está abrindo. Eu tenho que adicionar, né? Eu tirei o adicionado, o add, eu adiciono e depois eu jogo ele para o centro. Melhor, né? Center pop-up e jogo ele aqui no centro. Perfeito? Vamos testar e vamos adicionar esse pop-up no centro. Muito legal. Então eu posso usar. Olha lá. Olha que legal. Pá. Olha que belezinha. Eu posso usar efeito também. Ó. Mudar. Ó. Show, né? Então, a gente aprendeu a fazer esse pop-up que ficou bem legal. Eu fecho a nossa aula e agradeço a todos.